Bom dia, Nil Júnior, bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. A gente vê primeiro assim, Nil Júnior, com tristeza, né? Com tristeza da constatação de um fato, né? Para que se chegar à Prefeitura de Afogados da Engazeira, não se chega sem ter dinheiro e sem comprar, né, a consciência do eleitor. É isso que, certo, todas essas ações mostram, né? E é isso que muita gente diz, já isso não vai ser prefeito, porque você sai bem nos debates, mas não tem dinheiro, né? E aí a gente vê constatado, né, judicialmente, essa prática, né, da força, né, financeira em nossas eleições. É uma coisa assim que a gente fica triste, né? Eu poderia estar aqui alegre porque isso tudo pode fazer com que, né, caçado os dois principais concorrentes, né, sobre só eu como candidato, eu poderia até estar animado aqui para assumir a Prefeitura de Afogados da Engazeira como o único candidato que teve 100% dos seus votos, né, válidos, né, e sem nenhuma restrição na Justiça. Porque o entendimento que a gente tem também, Nil Júnior, é que caçando, né, o registro eleitoral de Giza e de Patriota, esses votos vão ser considerados votos nulos, né? É uma coisa que tem que se esclarecer, porque tem muita gente, Jair vai assumir, vai preparar o paletó se todo mundo for caçado. Não é, tem uma nova eleição, viu, Jair? Não é isso? Pois, não, o entendimento da gente pode ter uma nova eleição e pode também. Não, porque se os votos são nulos. O candidato que teve, né? Porque o candidato majoritário teve mais de 50% dos votos, caso isso venha a acontecer com ele, então determina que haja uma nova eleição, porque nenhum dos demais teve 50% mais um dos votos válidos, entendeu? Sim, tudo bem. Agora, se a gente até que a própria promotora está pedindo uma nova eleição. Só que tem um outro entendimento também, né? Você sabe que a questão legal, ela tem vários entendimentos. E a gente consultou advogados, e o advogado também tem o entendimento de que, caçando o registro dos candidatos, né, esses candidatos não têm os seus votos válidos, esses votos vão ser considerados nulos, e eu vou ter 100% dos votos válidos. Né? É uma outra interpretação. Então você já está engomando o paletó? Não, eu não tenho essa pretensão. Para a gente, se for para engomar o paletó, a gente engoma, né? Pega emprestado que eu nem tenho, certo? E aí a gente faz qualquer negócio. Se for para ter uma outra eleição, também a gente vai para uma nova eleição. O que a gente quer, acima de tudo, chamar a atenção aqui, né, Júnior, é de que, certo, essa eleição fique marcada para a história da Afogados da Engazeira, para a história de Pernambuco e do Brasil, de que não dá, né, para estar fazendo uma eleição de faz de conta. A gente lembra aqui os eventos que o Ministério Público constantemente faz em todas as eleições, chamando a atenção: compra de voto é crime, né, não venda seu voto. Chamou recentemente nessa eleição os 3 candidatos a prefeito, uns candidatos a vereadores, também para conscientizar, e fica aquela situação assim de faz de conta, né? Parece que ninguém usa o poder financeiro para comprar a consciência do eleitor, e na prática a gente vê uma situação totalmente desfavorável, né? Então, na mesma forma que, por exemplo, seria injusto assumir com apenas 206 votos, é injusto também a gente concorrer com candidatos que têm uma força financeira e que fazem o uso da máquina, né? Não é só a compra de voto de forma financeira, mas o uso da máquina pública, através de prefeitura, através da máquina do Estado, e que desequilibra também esse jogo. Então é importante que se chame a atenção e que isso sirva de exemplo, né? Um exemplo principalmente para os políticos, né? Para que tenham essa noção de que o crime, certo, eleitoral vai ser punido e vai ser um motivo de perder até os seus direitos, né? Quem sabe a gente vê aí o mensalão, né, que pega algumas pessoas do PT, e a gente vê com tristeza, mas vê com alegria também de que a justiça está fazendo o seu papel, né? Está coibindo essas ações, porque senão vira uma bagunça. A gente vira numa realidade de faz de conta que o que é certo, né, na prática todo mundo aceita, na teoria todo mundo aceita, mas na prática, certo, o jogo é muito desigual, é muito desleal, né? O poder financeiro é muito forte, e aí a gente se pergunta o que é que está por trás desse poder financeiro, né? A gente lembra aí, por exemplo, reflexões da CNBB em relação também, né, condenando esse tipo de prática. Vê uma declaração recente de um bispo que diz que quem compra voto, quem usa e gasta muito dinheiro para se eleger, né, ou esse dinheiro é fruto, né, de roubo, de alguma coisa errada, ou isso também vai gerar uma ação, certo, de roubo, de coisa errada também no poder público. Então isso é um ciclo vicioso que precisa ser quebrado, e eu quero parabenizar a Justiça de Afogados da Engazeira, que está quebrando isso com muita firmeza, porque não é fácil, né, tomar decisões como o Ministério Público está tomando,
como a Justiça Eleitoral está tomando em Afogados da Engazeira, e isso refletindo para o Estado e para o país. Bom, nós temos aí no corpo dessas ações uma ação do PT contra a Frente Popular, contra os candidatos por conta da questão dos postos na Pitalha. Tem uma ligada a um torneio de futebol que aconteceu na Queimada Grande, que é uma outra ação, e essa agora do Ministério Público, que está notificando agora os candidatos para que apresentem defesa. E essa da União pelo Povo. Você esperava, tinha particularmente expectativa de, por exemplo, nessa da União, que foi ligada a um torneio de futebol, houvesse cassação de registro, pelo que você estava acompanhando? E qual a sua expectativa em relação a essas da frente? Veja o seguinte, Júnior, o que a gente tem, tinha sim essa expectativa de que pudesse estar sendo cassado, né, principalmente, né, vereadores que usaram da palavra, que participaram fisicamente. Né, o que a gente sabe, por exemplo, é que a ex-prefeita não participou, né, e talvez, em função disso, ela tivesse, né, uma punição diferente. Mas, a partir do momento que a gente conhece as provas, que vê as testemunhas confirmando, né, que receberam dinheiro para poder estar ali organizando, né, as falas que a gente vê dos vídeos em relação a esse evento, a gente vê claramente que houve o uso, né, político dessa ação, né, da comunidade para se favorecer. E isso também às custas de dinheiro, né, do patrocínio dos times, dos clubes de futebol. E todo mundo sabe que isso é uma prática comum, certo? Em Afogados da Engazeira, em todo canto. Apenas nessa eleição se está comprovando isso com fatos, com argumentos. Né? Isso é o que mais está impressionando, Jair, a opinião pública, porque candidato a vereador, por exemplo, dá terno, dá chuteira, patrocinar torneio de futebol, é a coisa, na cabeça da gente, e eu me incluo nisso, era a coisa mais comum do mundo. Não, olha, fulano, esse torneio aqui está sendo patrocinado por fulano, vamos inaugurar um terno, quem deu foi o candidato Beltrano, né? E as pessoas não se apercebiam que a gente está tratando de um ilícito do ponto de vista eleitoral. Você tem essa situação, essa do torneio da União pelo Povo, que foi o tal do Ponte Preta 45, e tem o torneio na Queimada Grande, que foi o Marquinhos do Palco e anunciou o patrocínio dele e do candidato patriota. Então, são duas situações aí que estão sendo analisadas, além dessas outras ações em curso, né? Quer dizer, a justiça está quebrando um paradigma histórico de achar que isso pode, que isso é comum, com essa canetada da doutora Conceição Bertolini, que teve o parecer favorável do Ministério Público. Pois é, né, Júnior? E a população pode até achar que isso não é crime, mas o político é inaceitável que ele não perceba, que ele não saiba, certo, que isso é crime. Eu não conto quantas pessoas me procuraram para que eu patrocinasse festa, né, seresta, torneios de futebol e vários eventos, além de pedir várias coisas, e a resposta sempre era a mesma, né, que eu não estaria fazendo isso porque isso é um crime eleitoral, né, e eu estaria cometendo crime, e também a pessoa, né, que estaria recebendo esse benefício também estaria cometendo crime. Então, eu fiz dessa campanha, né, o meu papel, fazer, né, a conscientização tanto do eleitor, né, como fazer o meu papel como político, porque nós temos essa grande obrigação, certo? A gente precisa condenar as pessoas que se vendem, né, que se deixam levar pelo poder financeiro em troca do voto, mas precisamos chamar atenção e aí dar exemplo, é isso que essas ações aí vão fazer para os políticos, né, para que não exista impunidade. Eu comparo essa situação aí de patriota, por exemplo, com a relação com a situação que aconteceu no futebol recentemente com o Barco, jogador do Palmeiras, né, que fez um gol, né, que num determinado momento o juiz validou o gol, só que depois foi ver o gol era de mão, e de mão não vale, né? Então o patriota ganhou a eleição, comemorou, só que a gente está vendo agora que ganhou de forma ilegal, e de forma ilegal não vale, certo? É isso que, certo, está se mostrando através desses documentos aí da Polícia Federal, do Ministério Público, da denúncia que o PT fez também em relação à troca de votos, né, em benefício de horas magnas, de poço artesiano e várias outras coisas. A gente vê aí a lista, né, de coisas, berço para bebê, telha, né, cimento, é muita coisa que se transforma em mercadoria, né, para trocar em determinado momento, certo, para o voto. Então vale a pena ganhar uma eleição dessa forma,
né? Eu fui para essa eleição com esse tipo de